Oi, eu sou Adriano da Sevida e eu tenho uma pergunta para você que tem empregados domésticos, babás, cuidadores. Você tem feito o controle de ponto do seu funcionário? Essa é uma obrigação legal e ela tem consequências se não for executada corretamente. Eu vou explicar quais são e por que você deve se preocupar com isso. Recentemente, eu fui procurado por uma pessoa que contrata uma empregada doméstica para dormir à noite acompanhando uma pessoa que não pode ficar sozinha, uma pessoa da família. E ela chegava por volta de 6 horas da tarde, tinha atividades até às 9, 10 horas da noite, depois dormia. Só que o patrão não disponibilizou a folha de ponto para esse empregado preencher. Durante alguns anos isso nunca foi um problema, o empregado nunca exigiu, a relação era boa, só que num determinado momento esse contrato de trabalho se extinguiu. Esse funcionário, insatisfeito com o valor que recebeu de rescisão, procurou a Justiça do Trabalho e alegou que ele trabalhava durante todo o período noturno, não só até as 9, 10 horas, mas durante todo o período noturno. E cobrou horas extras, adicional noturno, enfim, todas as verbas que são devidas no caso de um trabalho nesses horários. Acontece que essa pessoa que ela cuidava, ela é uma pessoa incapaz legalmente, ela era curatelada, e ela não poderia responder por si, e elas ficavam sozinhas na casa. Quer dizer, com a falta da folha de ponto, o curador, que é quem fazia a administração desse contrato de trabalho, ele foi incapaz de provar quais eram os horários em que essa pessoa trabalhava. E essa situação é uma situação muito difícil de ser resolvida, porque a única pessoa que é legalmente capaz que estava na casa é o trabalhador que estava fazendo aquela alegação. O patrão tem a obrigação de coletar o ponto do funcionário por escrito, qualquer meio eletrônico, manuscrito, enfim, mas não fez isso. E foi uma situação bastante desagradável, está sendo uma situação bastante desagradável e que pode ter um custo bastante alto, porque as horas extras, os adicionais noturnos têm um custo bastante relevante. Então esse vídeo é na verdade um alerta para, se você tem um funcionário especialmente que dorme na residência, que pernoita, enfim, dormindo ou não, para que faça esse controle de ponto, e não só para aqueles que dormem, mas para os que trabalham de dia também. Porque é uma obrigação legal e a ausência dessa obrigação pode ter consequências financeiras bastante altas, bastante penosas para o empregador. Bom, uma dúvida muito comum de quem tem empregado doméstico é como eu vou fazer esse controle de ponto. Como eu já falei, ele pode ser eletrônico ou manual. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o manual, que é o mais comum, pode ser feito em qualquer folha, em qualquer caderno, tem vários modelos na internet de folha de ponto, ok? Mas resumidamente, você tem que identificar a pessoa que está batendo ponto, o horário que ela entrou de fato, o horário que ela parou para almoçar, para descansar, que legalmente se chama intrajornada, depois o horário que ela retorna para o segundo turno, se for o caso, e o horário que ela encerra. O que tem que ser evitado? A primeira coisa que tem que ser evitada é o chamado ponto inglês. Quando a pessoa, por exemplo, entrando por volta de 8 horas, todos os dias do mês são anotados com 8 horas em ponto. O funcionário deve preencher o ponto com o horário exato que ele entrou. Então, um dia ele entrou às 8, no outro entrou às 7h58, no outro entrou às 8h02. Então, é dessa forma que deve ser preenchido. Na hora de sair para o almoço, supondo, por exemplo, que o horário é ao meio-dia, anote de fato o horário que ele saiu para o almoço. Meio-dia, meio-dia 1, meio-dia 5, 11h52, ok? Na parte da tarde, se tiver turno na parte da tarde, da mesma forma, o horário que entrou e o horário que saiu. Lembrando que o horário do almoço tem que ser de pelo menos 30 minutos e é recomendável que não passe de 2 horas, ok? Esse documento tem que ser guardado junto com todos os documentos trabalhistas, contra-cheques, recibos de transporte, pelo prazo exigido pela legislação, que é de até 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho. Bom, é isso. Se você tem dúvidas sobre o controle de pontos, sobre como preencher, sobre se é possível ou não utilizar algum sistema ou como fazer isso, a Sevida está aqui para te ajudar. Acesse o nosso site acevida.com.br e escreva para a gente, tire suas dúvidas, estamos à disposição para ajudar. Um abraço, até a próxima. Tchau.